Página de abertura. Do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem: 115. Título: A Porta. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. João 10, 7. Não basta alcançar as qualidades da ovelha quanto à mansidão e ternura para atingir o reino divino. É necessário que a ovelha reconheça a porta da redenção com o discernimento imprescindível e lhe guarde o rumo, despreocupando-se dos apelos de ordem inferior a eclodirem das margens do caminho. Daí concluirmos que a cordura, para ser vitoriosa, não dispensa a cautela na orientação a seguir. Nem sempre a perda do rebanho decorre do ataque de feras, mas sim porque as ovelhas imprevidentes transpõem barreiras naturais, surdas à voz do pastor, ou cegas quanto às saídas justas em demanda das pastagens que lhes competem. Quantas são acometidas de inesperado pelo lobo terrível, porque fascinadas pela verdura de pastos vizinhos, se desviam da estrada que lhes é própria, quebrando obstáculos para atender a destrutivos impulsos. Assim acontece com os homens no curso da experiência. Quantos espíritos nobres hão perdido oportunidades preciosas pela própria imprudência? Senhores de admiráveis patrimônios revelam-se, por vezes, arbitrários e caprichosos. Na maioria das situações, copiam a ovelha virtuosa e útil que, após a conquista de vários títulos enobrecedores, esquece a porta a ser atingida e quebra as disciplinas benéficas e necessárias para entregar-se ao lobo devorador. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá, bom dia a todos, né? Mais uma vez estamos aqui reunidos no Grupo Espírita Francisco de Assis para que possamos dar continuidade aos nossos estudos, e é sempre uma felicidade, né? Que é o momento do estudo, o momento da reflexão. Hoje, em particular, nós vamos estudar o Livro dos Médiuns. O capítulo é o capítulo que fala sobre manifestações físicas espontâneas, né? E, em particular, o que será estudado são as questões 87, 88, 89 e 90. Esse capítulo ele é extremamente interessante. E, rapidamente, antes de darmos assim o avanço aqui especificamente nesses itens, é interessante a gente retomar rapidamente que no início desse capítulo nós falamos sobre essas manifestações físicas ditas espontâneas, né? E nós, os estudos anteriores, nós falamos, por exemplo, sobre ruídos, né, que podem acontecer em um determinado local, e isso, ruídos inoportunos e que não tem nada a ver com uma intervenção, uma vontade explícita de alguma das pessoas que ali se encontram naquele local. Inclusive, no Livro dos Médiuns, eles recomendam, né, que são manifestações assim, tão importantes
que seria interessante que se fizesse um relato delas, dado assim, o uso prático, né, dos fenômenos espíritas. E eles também dizem que a questão dos ruídos, né, seriam as manifestações mais corriqueiras, né, mais simples e frequentes, tanto ruídos quanto pancadas. E no início do capítulo eles também comentam que, na verdade, uma vez diante de um cenário como esse, deveríamos nos perguntar, né, qual é a fonte, né, qual é a força motriz associada àqueles ruídos, a força motriz associada àquelas pancadas, para verificar se não existe, né, algo racional que possa explicar, se não seria, por exemplo, o vento, ou se um animal, ou um inseto, ou até mesmo alguém querendo fazer uma brincadeira de mau gosto, né? Que diante de um cenário no qual fosse verificado que nenhum desses fatores, ou um fator, uma fonte imaginária, uma fonte fictícia não existisse, aí sim caberia nos perguntarmos a respeito, é, se a origem, né, ou a força motriz desse ruído, dessa pancada, estaria relacionado, por exemplo, com o espírito. E ele diz que o crivo, né, associado a isso, seria o crivo referente a respostas inteligentes, ou a capacidade de seguir comandos que seriam direcionados e que seriam obedecidos, né, revelando aí por trás um efeito inteligente diretamente oriundo de uma causa inteligente. E um outro item que também foi comentado foi sobre o fato de que muitas vezes isso pode ser feito para chamar a atenção, né, daqueles que se encontram naquele local. Esse foi alguns comentários referentes aos itens anteriores, mas agora a gente vai avançar nos itens específicos do estudo, né? A gente começa pelo item 87, eu acabei de comentar sobre ruídos e pancadas. O item 87 ele começa com a seguinte frase: as manifestações espontâneas nem sempre se limitam a ruídos e pancadas. E ele continua dizendo que muitas vezes, né, pequenos ruídos ou pancadas, na verdade, isso começa a tomar uma proporção tal que se transforma em um estardalhaço e em verdadeiras perturbações. Que móveis dentro de um certo ambiente e objetos nesse ambiente, eles caem. Quer dizer, as pessoas que ali se encontram, as pessoas ali, eles vão observar objetos caindo, objetos se movimentando, móveis sendo arrastados, né? Ele até usa aqui uma frase: projéteis de toda sorte são atirados de fora para dentro, e portas de janelas são abertas e fechadas por mãos invisíveis, né? E que quando isso acontece, né, e você tem ali várias pessoas dentro daquele ambiente vendo aquilo, não tem mais, né, como se considerar uma hipótese de uma ilusão, né? Quer dizer, será que no caso de um ruído apenas, será que efetivamente eu escutei, ou foi alguma coisa da minha imaginação, né? Nesse caso, em particular, então, que você visualiza objetos sendo deslocados, ruídos, né, móveis sendo arrastados, então não tem, né, como, diante dessa situação, considerarmos como uma ilusão, e também o fato de que não uma, mas várias pessoas estão diante daquela situação. Em geral, isso pode acontecer em momentos diferentes, o que faz até com que pessoas diferentes tenham acesso, né, àquele tipo de fenômeno. Um outro item dentro do 87, que ele comenta, é que isso pode acontecer, por exemplo, quando as pessoas se encontram em dado cômodo e elas escutam, né, ruídos vindo de um outro cômodo, ruídos como objetos sendo quebrados, móveis sendo arrastados. E o que ele diz é que, sim, em algumas situações é possível que efetivamente isso tenha acontecido, do objeto ter sido arremessado no chão, do objeto estar totalmente quebrado, né, e o móvel fora do lugar, porque quando as pessoas saem do cômodo original e vão até o cômodo no qual eles tinham percebido que dali vinha esse ruído, esses sons,
descobre-se efetivamente que ali os objetos foram quebrados e os móveis arrastados, né? Muitas vezes. E outras vezes é possível que, na verdade, assim que esse grupo de pessoas se dirige até esse novo cômodo, eles concluem que ali não se encontra nenhum objeto quebrado, né, ou um móvel arrastado, né, e que se encontram ali com tudo na mais plena calma e mais plena ordem, né? Isso pode acontecer. Ou seja, é, pode ter sido apenas um efeito, né, um fenômeno cujo efeito físico principal tenha sido o ruído. E é engraçado que, na verdade, no final desse parágrafo, ele diz que as pessoas, diante daquele cenário, que notam que nada aconteceu naquele cômodo, retornariam ao cômodo original, e assim que eles retornassem ao cômodo original, toda, né, todo aquele tumulto, né, ele recomeçaria, ou seja, aquelas pessoas poderiam começar a escutar novamente todos aqueles ruídos. Bom, e a gente avança aqui para o item 88, né? E no item 88 ele faz um comentário bem interessante, que ele diz que manifestações dessas espécies, né, movimento num dado ambiente de um objeto, ou um objeto sendo quebrado, e esses ruídos, quando esse tipo de descrição é feita, na verdade ele relata que isso não é algo raro, né? E que possivelmente nós vamos escutar vários relatos, vamos ler vários relatos semelhantes a esses que aconteceram em vários lugares, em diversos momentos da história. Agora, ao mesmo tempo, ele ele traz, né, uma informação extremamente relevante, que o que acontecia historicamente diante de situações como essas. As pessoas que ali estavam, as pessoas que observavam aquelas situações, ficavam de tal maneira impressionadas que elas passavam aquele relato, né, como uma tradição oral que ia se passando de pessoas para pessoas. E isso efetivamente era passado, claro, pela forma como aquelas pessoas visualizaram e como as pessoas entendiam aquela situação de uma maneira associada a um terror, não é? E gerando muito medo. E fomentando, assim, aumentando a superstição, né? E esses locais, por exemplo, seriam definidos como casas mal assombradas, né? E casas repletas de fantasmas. E o que ele comenta aqui, o que a gente lê, é o seguinte: é que, na verdade, essas histórias contadas desta maneira, quer dizer, o fato de se contar que o objeto se movimentou, o fato de contar que efetivamente o objeto ele estava quebrado ou que o ruído aconteceu, né, as pancadas aconteceram, tudo isso é verdade. Agora, a grande questão, o problema, está relacionado com o fato de que, ao se ignorar os princípios e as leis completas que regem o mundo espiritual material, do ponto de vista que existe um acoplamento muito natural, né, projetado por Deus entre o plano da matéria e o plano espiritual, ou seja, a ignorância a respeito dessas leis, a falta de compreensão sobre a origem e os mecanismos associados a esses fenômenos, é que é o problema. Porque, ao se ignorar essas leis, né, tudo vai se tornar tão fantasioso, e nesses casos desse tipo de fenômeno vai levar então a essa superstição das casas mal assombradas, dos fantasmas que ele diz assim, dos fantasmas que aparecem nos contos e nos livros. E é claro, né, um ponto importante é que, diante disso, o que ele diz é que aquelas pessoas que gostam de enganar, gostam de se aproveitar de uma situação como essa, podem, né, claro, usar essas situações para tirar algum tipo de vantagem. Então, que o meio mais seguro, né, para se prevenir esses medos ou se prevenir
né, associar eventos como esse ao fato de que é um fantasma que é uma casa mal assombrada. Na verdade, é pela educação e pelo conhecimento, né, das leis que regem a evolução do mundo material e do mundo espiritual. E das leis que regem exatamente a interação entre esses mundos, né? Como, por quê, né, em que situações é possível que esses fenômenos aconteçam. Isso sim pode prevenir uma série de problemas. E ele relata, quando ele diz problemas, por exemplo, relacionados que algumas pessoas podem, por exemplo, ser tratadas como pessoas que estão tendo alucinações, pessoas que podem ser forçadas a fazer algum tipo de tratamento, julgando que o que a pessoa diz que viu ou o que a pessoa diz que escutou, na verdade, é porque a pessoa está perdendo a sua sanidade. Ou seja, a falta de conhecimento a respeito dessas leis pode ter implicações severas em vários campos, né? Então, lendo aqui exatamente como ele passa essa informação, ele nos diz assim: as coisas simples podem se converter em coisas terríveis a partir do momento que se desconhecem as causas. Ou seja, toda vez que você desconhece a causa de algo, você pode olhar para aquele fenômeno ou aquela situação e rotulá-la como sendo algo fora do comum, algo que não respeita nenhuma lei da física, por exemplo, ou da química, ou uma lei da biologia que a gente observa, né? E aí vem até, nós temos essas frases, né, que às vezes são muito curtas, como aforismos, ou frases curtas que nos trazem algo para reflexão, né? E existe, por exemplo, uma que diz que dentre todas as misérias da humanidade, né, a ignorância pode ser considerada a maior de todas as misérias, já que a ignorância acerca das leis, né, dos fenômenos, pode levar, né, a cada um de nós a tomar decisões ou fazer julgamentos completamente equivocados. Então, é o que ele diz. Quando, né, esse conhecimento acerca dos fenômenos, de como os fenômenos acontecem e das causas, né, associadas aos fenômenos, ninguém mais terá medo dos espíritos, né, quando todos estiverem familiarizados com ele e quando os que a quem eles se manifestam já não acreditem que estão às voltas com uma legião de demônios, né, quando entendermos todos que, na verdade, se esses fenômenos têm por trás espíritos, esses espíritos são seres como nós, porque né, a vida continua, somos seres imortais, né? Então, aqueles seres que estão ali e que porventura estejam ali trabalhando naquela situação para que aquele fenômeno aconteça, são espíritos como nós, que estavam encarnados há algum tempo e que vão retornar, né, para a vida material assim que Deus permitir, né, para que possam também retornar à jornada de trabalho, de estudo na matéria. Ele, aqui no livro também a gente tem alguns fatos, né? Ele narra o fato, por exemplo, alguns que estão relatados na Revista Espírita. Ele relata, por exemplo, a história do espírito batedor de Berzaberne, e cuja ação durou 8 anos. E também o padeiro das grandes vendas, o da Rua Noyers, em Paris, e outros. Com relação a esse do espírito batedor, na Revista Espírita, quem tiver a possibilidade, né, pode fazer o download dessa edição de 1858 e vai verificar que, na verdade, várias pessoas visitaram uma certa residência na qual
se observavam fenômenos de ruído, de movimento de objetos numa cidade, e aquilo não deixava dúvida que efetivamente era real, né? Teve aí a observação de vários grupos, várias pessoas estudiosas foram até o local e observaram. O relato é um relato bem interessante, né? Quem puder fazer o download está livre no formato PDF. Pode fazer a leitura, que ela é um pouquinho extensa, mas ela é muito interessante. No item 89, na verdade, ele comenta que esses fenômenos ou esses fatos, assim, podem, né, assumir efetivamente um caráter de perseguição. Ele relata, né, um caso de 6 irmãs que moravam juntas e que durante muitos anos, todas as manhãs, elas encontravam as roupas espalhadas, rasgadas, cortadas em pedaços, e por mais que elas tentassem guardar tudo à chave, né, mas na verdade, quando elas acordavam, elas verificavam que as roupas estavam ali, amassadas, rasgadas, jogadas, né. Outros relatos de pessoas que são acordadas, né, as cortinas são sacudidas, as cobertas são levantadas, né, os travesseiros são chacoalhados para que a pessoa saia. E que esses fatos são fatos muito comuns, são mais frequentes do que se pensa, né. E muitas vezes as vítimas, muitas preferiam não falar ou preferem não falar, né, por conta de serem taxadas de, assim, entre aspas, loucas, né. E aí aqui ele retoma um comentário que eu fiz anteriormente e que muitas pessoas, na verdade, ao relatarem situações como essa, quando eram consideradas, né, pela sociedade como loucas, eram forçadas a passar por tratamentos absurdos, né, que nós sabemos pela história, né, como eram tratadas as pessoas que apresentavam algum tipo, verdadeiramente algum tipo, né, de problema mental, né, e que não se enquadrasse no padrão da sociedade ou que aquela pessoa eh, relatasse algo que não fosse considerado normal e que isso se repetia muitas vezes, uma vez taxada como loucas, elas eram tratadas de maneira muito severa. Não necessariamente a gente sabe que esses tratamentos eram eficazes, né, ou eficientes. E ele comenta que, na verdade, muitos desses casos estariam associados de pessoas tratadas como pessoas insanas, né, poderiam estar associados a situações como essa dos fenômenos que foram descritos, né, e que então as pessoas assim tratadas, na verdade, hum, o problema não seria solucionado, né, não seria solucionado dessa maneira e geraria até um grande mal para a pessoa. Bom, e ele termina esse parágrafo 89 dizendo o seguinte: admitimos perfeitamente que alguns casos são obra da malícia ou da malvadez. Porém, se tudo bem averiguado, provado ficar que não resultam da ação do homem, dever-se-á convir em que são obra ou do diabo, como dirão algumas pessoas, ou dos espíritos, como dizemos nós. Mas, se são de espíritos, de que tipo de espíritos? Ou seja, o que ele está chamando a atenção é que, diante de um cenário, de uma situação como essa, na qual alguém poderia fazer um relato, né, de ruídos, de pancadas, de objetos sendo quebrados, de móveis sendo movimentados, a primeira, o primeiro ponto a ser investigado é verificar a veracidade ou não daquela situação. Ou seja, será que é alguma brincadeira de mau gosto? É que ele começa dizendo isso, né? Admitimos perfeitamente que alguns casos são obra da malícia ou da malvadez. Então, devemos averiguar, sim. Agora, como os relatos que estão nos livros, né? Como os relatos que estão na Revista Espírita. Alguns, ao longo da história, foram averiguados, foram avaliados e concluiu-se que realmente não era um truque, né? Não era uma situação na qual você teria, por exemplo, um mágico, um prestidigitador ali trabalhando ali por trás, né? Provado que não resultava da ação do homem. E nesse caso, se não era a ação do homem,
né? Então, a hipótese é, ou é obra, né, como ele diz assim, algumas pessoas diriam, ou é obra do diabo, ou outros diriam é obra de seres do plano espiritual, né, ou dos espíritos. E a pergunta seria, ok, mas se isso é uma obra, né, desses seres, desses espíritos, que tipo de espírito? Então, no item 90, ele vem abordando essa questão e diz que, é, assim como nós aqui encarnados observamos que os homens sérios, né, os homens no sentido dos homens, as mulheres, as pessoas sérias, elas procuram se ocupar de atividades sérias, de atividades que geram fruto, que geram bem. Os espíritos sérios, os espíritos são assim também, né, os espíritos superiores, quero dizer. Então, a frase com a qual ele começa esse parágrafo, já que o anterior perguntou que tipo de espírito estaria, né, por trás desses fenômenos, no item 90 ele começa assim: os espíritos superiores, do mesmo modo que entre nós os homens retos e sérios não se divertem a fazer, né, esse tipo de bagunça, né? Ele não vai fazer isso. E agora, ok, e esses espíritos que fazem isso, por que fazem? Então o relato que está aqui no livro dos médiuns é que algumas vezes eles chamaram esses espíritos e perguntavam, né, por que motivo eles estavam perturbando a tranquilidade dos outros. E muitos deles respondiam apenas que era por diversão, né, por pura diversão, para aterrorizar, para verificar o estado emocional com medo das pessoas, se divertiam com isso. Ou seja, são espíritos mais levianos, muito mais levianos do que espíritos maus. Porque eles se riem dos terrores que causam e das pesquisas inúteis, né, que as pessoas acabam se enveredando para tentar explicar tudo, tudo aquilo que estava acontecendo. Eles relatam também que poderiam assim se agarrar a um indivíduo, né, assim, e ficando feliz, assim, atormentando e perseguirem aquele indivíduo de casa em casa. Ou algumas vezes eles podem então decidir ficar apegado a um local específico, apenas por um mero capricho, né? Agora, ele também relata, como nós já tínhamos estudado anteriormente, né, em outras, talvez, aí eu não vou saber o número do item do livro dos médios, mas algumas vezes esses fenômenos podem acontecer, porém com uma intenção louvável, né, que seria para chamar de alguma forma a atenção das pessoas que ali se encontram para que possam se comunicar, né, para dar um aviso proveitoso, né, talvez para fazer um pedido, algo para si mesmo, né, e que eles relatam que muitos, né, que fazem isso para chamar atenção, quando conseguem, essa comunicação, pedem inclusive preces, né, pedem preces por eles mesmos, porque estão precisando, né. E outro ponto importante aqui nesse último item é que o relato aqui do livro dos médios é que, em caso geral, não devemos ter medo, né? Que a presença de espíritos, desses espíritos, né, que são brincalhões, que querem, de certa forma, rir das pessoas que ficam com aquele temor, pode até importunar, mas, em geral, né, assim, isso não é perigoso, né? E que, assim, o que nós temos que fazer, né? Eles querem se comunicar, será que eles estão precisando de preces, né? Eles estão precisando de orientação, né? Aí eu estou pensando aqui, né? A importância do culto no lar, né, na qual nós conversamos sobre a imortalidade da alma, na qual nós conversamos sobre o quanto Deus ama cada um de nós e que Ele está sempre assim pronto para nos receber de braços abertos e que nós, independente da forma como nós, assim, estamos caminhando, ele vai abrir as portas se estivermos, assim, com vontade sincera de melhorar, novas oportunidades, né? Nós teremos
pela frente, com novas experiências, para reparar as faltas e tudo. Ou seja, aí eu estou pensando aqui no culto do Evangelho, né, no nosso lar, e como isso pode impactar, né, é, e auxiliar um pouco, né, os espíritos que estão ali conosco, ao nosso lado. E aí voltando aqui, né, quer dizer, a gente quer se livrar dos espíritos, né, podemos fazer preces por eles. E aí ele faz um relato final muito curioso, como os espíritos eles querem impressionar, eles querem gerar uma certa bagunça. Aqui no livro dos médiuns, eles relatam que eles conhecem alguém que, ao invés de se irritar, começou a fazer pedidos, né, para esse grupo de espíritos que estava perturbando lá, de tal maneira que os pedidos tinham a intenção de desafiar esses espíritos para fazer isso ou fazer aquilo, de tal maneira que depois de alguns dias os próprios espíritos se cansaram daqueles pedidos e verificaram que aquela pessoa não estava sentindo medo, não estava aterrorizada e possivelmente devia estar fazendo pedidos que nem eles queriam fazer e eles foram embora, né? É... Bom, e agora, só para que a gente possa fechar aqui, né, por conta até mesmo do horário, assim, se existe a possibilidade de saber, né, assim, diante de uma situação dessa, qual é o objetivo desse espírito, né? Se eles querem alguma coisa, se eles tiverem o desejo deles atendido, eles vão partir, né, seguindo o caminho deles. E aí o comentário que está aqui no livro dos médiuns é: o melhor meio de nos informarmos a tal respeito, ou seja, do interesse daqueles espíritos, consiste em evocarmos o espírito por um bom médium escrevente. E pelas suas respostas, veremos imediatamente com quem estamos às voltas e obraremos de conformidade com o esclarecimento colhido, né? Se se trata de um espírito infeliz, manda a caridade que lhe dispensemos as atenções que mereça. Se é um espírito engraçado, de mau gosto, podemos proceder desembaraçadamente com ele. Se é um espírito malvado, devemos pedir a Deus que o torne melhor. Qualquer que seja o caso, a prece nunca deixa de dar bom resultado, né? Olha que importância, que interessante, né? Quer dizer, todos nós precisamos de ajuda. E o que ele está nos chamando a atenção é que se esse espírito está gerando, né, essas situações, esses fenômenos, ele também está precisando de ajuda, né? E que a prece, né, é um caminho, né, nunca deixa de dar bom resultado. E ele continua, né? Se a gente tentasse fazer algum ritual, alguma fórmula grave de exorcismo, não, esse tipo de coisa não surte nenhum efeito para ele. E que a gente vai estudar mais à frente tudo isso. E com relação a isso, eu estou lembrando aqui que no livro Paulo e Estevão, em uma dada situação, Paulo se encontrou com uma pessoa que estava passando por dificuldades, estava sendo perturbada por um espírito, né, e Paulo conversou com aquele espírito e pediu para que ele partisse e seguisse seu caminho, e assim ele foi. E naquela cidade onde Paulo estava, existia um homem que ficou encantado com aquilo, né? Era um homem que seria considerado tipo um mago ou um sábio da cidade. E ele então, diante de uma outra situação muito semelhante à que ele tinha visto, ele chegou para aquela pessoa e tentou conversar com o espírito pedindo para que aquele espírito seguisse o caminho. E a resposta que ele obteve foi: o espírito parou, como se estivesse olhando para ele, e disse: eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, né? Mas e você? Quem é você? Né? E ele, o espírito permaneceu ali, né? Não deu atenção àquele diálogo daquela pessoa com o espírito. Só para fechar aqui, a gente leu o item 87. A gente verificou que, na verdade, a gente tem a questão de ruídos e pancadas, mas muitas vezes nós podemos estar diante de uma situação de um verdadeiro estardalhaço.
Muitas vezes o esse estardalhaço, às vezes não é no mesmo cômodo, quando as pessoas se dirigem ao cômodo no qual ouviu-se esse ruído, esse estardalhaço todo, nada estava quebrado, foi simplesmente o efeito de se gerar o som. Em algumas situações, sim, as coisas estão fora do lugar, estão quebradas. No item 88, nós verificamos que essas manifestações são muito comuns ao longo da história, em várias situações, e que o grande problema é o fato de ignorar as leis, né, é, que regem o mundo da matéria e o mundo espiritual, né, que quando se ignora essas leis, ficaremos muito impressionados, né, e teremos, inclusive, poderemos até ter muito medo, né, e que somente conhecendo a verdade, né, referente aí aos fenômenos, a como os fenômenos se dão, ao papel dos espíritos, ao papel dos médiuns, né, nós vamos então ficar, de certa forma, olhando para essa situação e entendendo que nada mais é do que uma situação que possui uma explicação natural. No item 89, e que a gente viu que os fenômenos podem assumir um caráter de perseguição, e que a gente, se ignorar efetivamente como se dão essas leis, esses fenômenos, a gente vai tentar buscar soluções miraculosas, né, para poder tentar resolver a situação e que não terão efeito. E com relação ao tipo de espírito que está por trás desse tipo de fenômeno, a situação são espíritos, não são os espíritos superiores que estão por trás dessas situações, e que, se pudermos descobrir efetivamente o motivo pelo qual esses espíritos ali se encontram, poderemos inclusive, né, tentar de alguma forma atendê-los, como ele dá o exemplo, né? Às vezes eles querem prece, né? Então faremos prece. Se eles querem apenas perturbar, podemos pedir a Deus por eles, né? E o que ele diz, a prece, né, seja em qualquer caso, a prece, né, nunca deixa de dar um bom resultado. Pessoal, é isso, né? A gente fechou então esses itens 87 a 90. Convido a todos a lerem as histórias da revista Espírita que estão citados aqui nos itens estudados na noite de hoje. E desejo uma boa noite para todos vocês e fiquem todos com Deus.